Senhoras e senhores, boa tarde. Vou falar em pé e andar, eu sou professor, eu gosto de andar e é até bom que vocês não dormirem também, porque depois do almoço não deve ser fácil, né? Bom, antes de tudo eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, cumprimentar as companhias da mesa, a desembargadora Silvana, a doutora Zuila, minha colega, cumprimentar todos os presentes, o doutor Ricardo Tadeu, que agora está chegando, que muito nos honra também com a sua presença. Quero agradecer aos organizadores deste evento por esta oportunidade também de estar aqui falando para uma plateia tão seleta e bela. E agradecer especialmente ao meu colega e amigo, Dr. José Roberto Dantas Oliva, que é membro também, juntamente comigo, com o Dr. Ricardo, da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho Decente do Adolescente do TST. Pois bem, eu vou andar um pouquinho, vou tentar evitar não andar muito para não ficar igual o João de tênis, né, para vocês ficarem olhando para cá e para lá, mas a gente vai falando e vocês podem também acompanhando lá nos nossos slides que eu peço a organização para passar. Bom, muito bem, o tema dessa nossa exposição é a Convenção 182 da OIT. Antes de entrar no assunto, eu quero dizer, foi falado muito na parte da manhã, é uma honra poder falar depois do Dr. Ricardo, a doutora Erotil, a doutora Sandra. Foi falado, uns trabalhavam cedo, outros não. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estudar, de completar meu curso, sem ter que ter trabalhado. E eu gostava muito de lecionar, e eu brinquei muito. E eu gostava de brincar, de dar aula. Aí, tinha uns 12 anos, eu me lembro que eu brincava com meus amiguinhos, estava dando aula e tal, gostava de falar sobre o universo. E aí eu levei tanto a sério a brincadeira que uma vez eu resolvi dar dever de casa e aplicar a prova. O pessoal, não, vamos parar de brincar, né? Porque aí também não dá, né? Então, brincadeira só para a gente relaxar. O nosso tema é muito sério, é muito triste, as piores formas de trabalho infantil. E a nossa exposição será curta pelo tempo que nos foi ofertado. Tratará da Convenção 82, que é a Convenção para a Eliminação Imediata, Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil. E nós vamos falar como ela se deu, qual foi o histórico dela, quais são os seus termos principais. Vamos falar um pouquinho sobre a regulamentação no Brasil e faremos as nossas conclusões nesse painel. Muito bem, então, antes de tudo, é importante pontuar que essa questão do trabalho infantil, como já foi falado aqui antes, ela tem um resquício do nosso modelo escravocrata. Veio daquela ideia de que o filho do escravo era propriedade do senhor, e nós temos ainda arraigada na nossa cultura, infelizmente, essa ideia que tem que ser rechaçada, a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso de que é importante trabalhar para ter uma boa formação. E nós vamos ver que nessas situações que nós vamos falar aqui hoje, é definitivamente abominável o trabalho infantil. Pois bem, um breve histórico para a gente chegar à Convenção 182 da OIT. Desde o nascedouro da OIT, desde sua instituição, nós já temos normas protetivas dos trabalhos menores. Claro que muito mais acanhadas e tintas do que as que foram instituídas depois com as convenções 138 e 182. Muito bem, já lá desde o início da OIT, com as convenções 5, 6 e 7, trataram de redução do trabalho, de idades mínimas para trabalhos em certos setores. Depois nós temos algumas convenções que trataram de trabalho forçado. Eu juntei essas convenções para a gente chegar às piores formas, que uma das piores formas que nós vamos falar é o trabalho forçado obrigatório. Então nós temos ali no slide as convenções 29 e 105, que trataram do trabalho forçado. Depois nós temos, em 1959, como foi bem mencionado pelo Dr. Ricardo, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que chega a ser um embrião da 182, que fala não só por garantir o lazer e a educação, mas também por rechaçar algumas situações prejudiciais à formação das crianças, que seriam aquelas atividades prejudiciais à saúde, à segurança e à moral aos menores de 18 anos.
Então, nós temos ali um embrião na Declaração Universal dos Direitos da Criança e na Convenção 138, que veio impor uma idade mínima de admissão no emprego, que é aos 15 anos, mas que lá, no seu bojo, no artigo 3º, proíbe aos menores de 18 anos trabalhos em atividades prejudiciais à saúde, à segurança e à moral. Em 1989, nós tivemos também, reforçando ali a Convenção sobre Direitos da Criança, e por fim chegamos ao nosso tema, que é a Convenção 182, que foi instituída em 1999. Como se chega a uma convenção da OIT? Eles colocam, numa determinada reunião da conferência, um tema para ser discutido na reunião seguinte. Então, na 86ª reunião, que se deu em 1998, eles deliberaram que, na reunião de 1999, seriam discutidas as piores formas de trabalho infantil. Pois bem, aí eles enviaram textos para os países membros, são 183 países membros. É interessante falar que a OIT é o único organismo que tem representação da sociedade civil. Nós temos representantes do governo para cada país. Cada país pode ter 2 representantes do governo e representante dos trabalhadores e dos empregadores. Então, a OIT, ela submete um tema à deliberação para a próxima reunião, para que, dentro de um interregno, de uma reunião e outra, se possam discutir aqueles temas entre os países membros. Então, em 1998, deram um texto, um projeto de convenção e de recomendação para se chegar à reunião seguinte, que se deu em 1999, e se tirar um texto de uma possível convenção ou recomendação. Sei que aqui tem muitos estudantes, só para a gente trazer um pouquinho aí de informação a mais para vocês. Nós temos uma distinção entre convenção, recomendação e resolução. As convenções são tratados internacionais. Já as recomendações são sugestões para que os países membros formulem projetos de leis a respeito de determinada matéria. Nós temos a Convenção 82 e temos a Recomendação 190, que é essa inspiradora de normas internas. E temos também as resoluções, que são normas que representam valores que se destinam a orientar os Estados e a própria OIT em matéria de competência. Então, como eu disse a vocês, em 1998 foi submetido um texto, e em 1999 foi colocada na ordem do dia uma possível convenção sobre as piores formas de trabalho infantil. Houve muito debate. Eu estudei para escrever um artigo que vai sair num livro, que serão os comentários das convenções da OIT. A ITR lançará uma obra inédita, eu acho que é uma obra inédita talvez no mundo. Não tem no Brasil uma obra, comentários às convenções, e eu participei dessa obra escrevendo sobre a Convenção 182. E estudei, para escrever esse artigo, todos os debates, li os discursos, e o que me chamou a atenção foi do Bill Clinton, que era presidente dos Estados Unidos da América na época, e ele dizia ali que era a primeira participação formal, oficial, de um presidente dos Estados Unidos na OIT. E ele foi lá para apoiar, disse que os Estados Unidos se sentiam honrados com a possibilidade de participar daquela reunião e reforçava a necessidade de se ter uma convenção para acabar de vez com essa forma nefasta de exploração do trabalho. Muito bem, aí foi colocada em pauta, a Convenção 182 foi aprovada por unanimidade entre os países membros. Foram 415 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Ali nós temos no slide a foto do indiano Kailash Satyarthi, que é um dos grandes ícones do combate ao trabalho infantil. Ele já libertou mais de 60 mil crianças do trabalho, esteve conosco no seminário em Brasília no ano passado, e está ali dizendo que o Brasil foi o primeiro país a ratificar na América Latina essa convenção. Muito bem, ao todo,
somente 8 países do mundo ainda não ratificaram essa convenção. São aqueles países que estão lá, eu não vou entrar em detalhes, depois disponibilizo esses slides para a organização do evento. Muito bem, essa Convenção 182, ela é uma das 8 convenções fundamentais da OIT. Vocês já devem saber que a OIT estabeleceu um conceito de trabalho decente. Inclusive, meu tema no mestrado em Direitos Humanos. O que fundamenta esse trabalho decente? E a OIT, ela diz que esse tema são 4 pontos convergentes para a gente chegar ao mínimo de trabalho que se pode dizer decente. Para a gente falar que a gente tem um trabalho decente, a gente não pode ter trabalho infantil, a gente não pode ter trabalho escravo, a gente tem que ter liberdade sindical e a gente não pode ter discriminação. Então a OIT estabeleceu 8 convenções fundamentais, 2 tratando de um desses 4 temas. As convenções 87 e 98, que tratam de liberdade sindical. A 87 ainda não foi ratificada pelo Brasil, ao meu ver, lamentavelmente. São poucos países do mundo, entre eles Estados Unidos, Índia, China e Irã, que não ratificaram a Convenção 87. É a única das convenções fundamentais que não foi ratificada pelo Brasil. Nós temos 2 convenções, que eu já mencionei, que tratam de trabalho forçado, que são a 29 e a 105. 2 que tratam de discriminação, a 100 e a 111, e as que tratam de trabalho infantil, que é a 138 e a 182. Adaptando para essa questão do trabalho infantil, nós temos então o conceito de trabalho decente, seria aquele que está lá na tela. Então, trabalho decente seria toda ocupação produtiva, adequadamente remunerada e exercida em condições de liberdade, equidade e segurança, e que seja capaz de garantir uma vida digna para as pessoas em idade permitida para trabalhar e proteger as crianças e adolescentes de todo tipo de exploração no mundo do trabalho. Pois bem, o Brasil assumiu o compromisso perante a comunidade internacional de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e acabar com todas as formas de trabalho até 2020. Nós sabemos que está havendo uma redução progressiva, não em todas as faixas, do trabalho infantil. Mas será que nós teremos condição com o que está sendo feito? Será que nós conseguiremos atingir essa meta? E o problema pior é que está se chegando ao núcleo duro, creio que a doutora Maria Zuila vai falar sobre isso, que são algumas situações que é difícil realmente eliminar, como no caso do trabalho doméstico, que se tem que tratar de outras questões, como a questão do domicílio e outras, que são difíceis realmente de acabar. Mas então nós estamos falando de uma convenção que trata de piores formas. E a gente tem que trazer, antes de tudo, o conceito. O que seriam essas piores formas? Bom, se nós estamos falando de pior, nós temos que ter essa ideia da palavra. Pior é algo que, comparativamente a algo ruim, desculpa a expressão, mais ruim ainda. Então nós temos, em relação ao trabalho infantil, formas ruins e formas piores, porque nós não podemos falar em melhores formas de trabalho infantil ou boa forma de trabalho infantil. Tem até uma revista Boa Forma, né? Não tem nada a ver com isso, porque não tem como ter uma boa forma. Nós podemos ter formas aceitáveis, toleráveis, como foi falado pela doutora Sandra, né, do trabalho artístico, em alguns casos excepcionais, temporários, mas não se pode falar em boa forma de trabalho infantil, porque o trabalho infantil, por sua natureza e essência, ele é prejudicial ao desenvolvimento do ser humano. Muito bem, aí nós chegamos então no ponto central da nossa exposição. A Convenção 182, ela no seu artigo 1º, ela fala que os países têm que adotar medidas urgentes para acabar com as piores formas de trabalho infantil. Isso para os menores de 18 anos, segundo o seu artigo 2º da própria Convenção. E o artigo 3º vem então estabelecer quais são
essas formas nefastas, essas formas que não podem ser aceitas de maneira alguma. Então, seriam 4, basicamente. Na linha A do artigo 3º, trata do trabalho forçado. E ali, a Convenção vem e fala: todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais como venda e tráfico de crianças, ele coloca o termo tais como, para se dar uma ideia de ser exemplificativo, quaisquer situações que restringam a liberdade física e psicológica devem ser refutadas. O nosso Código Penal tem uma definição no artigo 149 do que seria trabalho em condições análogas a de escravo, que envolve também jornadas exaustivas, que envolve trabalho em condições degradantes. Então, essas situações não podem ser admitidas jamais para trabalhadores menores de 18 anos, como diz o artigo 2º da Convenção. Muito bem, a letra B diz, o que é óbvio, que não se pode utilizar, recrutar ou oferecer crianças para a prostituição, nem se deve produzir pornografia com elas. O colega Zé Sobrinho, que é membro também da comissão, ele escreve muito sobre isso, ele fala que o abuso sexual é o pior de todos para a criança, que traz consequências para o resto da vida. E aí nós podemos já chegar num núcleo, então, convergente dessas piores formas, que é o seguinte: quaisquer situações que tragam sequelas para a vida toda não podem ser permitidas para os menores de 18 anos. Então, as piores formas são essas. São circunstâncias estabelecidas por uma norma internacional que não podem ser aceitas sob pena de, se o menor trabalhar num curto período, nessas condições, ele pode sofrer sequelas para a vida toda. Então, nós temos o trabalho forçado, temos situações de abuso sexual, temos a utilização de crianças para produção e tráfico de entorpecentes. E foi interessante que nos debates da Convenção, lá na OIT, eles discutem cada palavrinha que tem na Convenção. E lá, eles falaram, num texto original, estava aqui: utilização, recrutamento, oferta de crianças para atividades ilegais. Eles falaram: não, vamos colocar ilícitas. Porque pode ser que algumas situações são permitidas em alguns países, mas para a ordem internacional aquilo não é aceito, não pode ser permitido. Então, trabalho forçado, abuso sexual, produção e tráfico de drogas, nessas situações nós não podemos ter crianças. E por fim, a hipótese de, aí bem aberta, qualquer trabalho que pela natureza ou pelas condições é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança.